Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca, né? Essa nova série onde a gente está falando sobre Davi, erros e acertos de uma pessoa segundo o coração de Deus. Semana passada a gente falou um pouquinho de Davi, então a gente fez um resumo, né, de grandes pontos que aconteceram na vida de Davi, tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos negativos. A gente viu que Davi não era o Capitão América, ele, como um ser humano igual a você, igual a mim, tinha seus erros, tinha suas falhas, e é exatamente isso que faz Davi um personagem incrível, porque uma pessoa segundo o coração de Deus não vai ser necessariamente perfeita, mas vai ser alguém que tem um coração diferenciado. E esse é o objetivo do nosso estudo, entender esse coração diferenciado de Davi, mesmo ele tendo erros, mesmo ele tendo fraquezas, Deus era com ele, porque o coração dele fazia toda a diferença. E a gente viu que a trajetória de Davi pode ser dividida em 4 momentos. A gente vai, que são exatamente os momentos que a gente vai estudar ao longo dessa série. A gente começou falando de Davi como pastor de ovelhas, mas esse foi apenas o primeiro momento, a gente ainda não terminou, ainda vamos falar um pouquinho mais a respeito disso aí, mas seguida a fase de pastor de ovelhas, Davi entrou numa fase de guerreiro, começa exatamente quando ele vence Golias, né? Mas essa não foi a única batalha que ele travou, teve outras lutas, outras guerras, e esse período de guerreiro trouxe uma consequência muito séria, que foi levantar a inveja de Saul, né, contra Davi, porque Davi era sempre bem sucedido, sempre dava certo com Davi, e Saul começou a ter inveja. E esta inveja, né, foi tão extrema a ponto de Saul querer matar Davi. E ele tentou, né, cravar uma lança em Davi, tentou acabar com a vida de Davi. E esse comportamento de Saul leva Davi para uma outra fase, que é a fase de fugitivo, aonde ele é obrigado a fugir de Saul, porque a sua vida corria perigo, e aonde Saul sabia que Davi estava, lá vinha Saul com a sua tropa para tentar pegar Davi e matar Davi, né? Tamanha era a inveja que Saul sentia, nutria contra Davi. Essa fase, ela durou exatamente até a morte de Saul. Quando Saul morre no campo de batalha, quando Saul se suicida, vendo que ele não tinha como vencer, né, Davi, então, se vê numa nova fase, se vê num novo momento, que é o momento de reinar sobre Israel. Então, agora ele se torna rei de Israel, e como rei, ele aprendeu muita coisa, dadas as fases anteriores. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que a perseguição, a fase guerreira, a fase de pastor de ovelhas foram momentos de grande aprendizado para Davi. Porque minimamente Davi aprendeu a não fazer aquilo que Saul fez, a não errar como Saul errou, né? A gente viu que Davi, nessa fase pastor de ovelhas, ele vinha de uma família grande, ele era o 8º de uma família de 8 irmãos, era o caçula, né? Era o filho mais novo. E como pastor de ovelhas, ele necessariamente ficava no campo, cuidando das ovelhas, e não tinha acesso à rotina da casa, uma vez que ele ficava ausente aí praticamente o dia inteiro. Ele só sabia do que acontecia em casa quando alguém falava para ele. Se ninguém falasse nada, Davi ficava meio alheio, né? Não tinha muita ideia do que estava acontecendo, ele tinha que se informar de alguma forma, né? E um pastor de ovelhas,
né? Claro, no caso da família de Davi, não tinha um grande rebanho, mas obrigava Davi a levar as ovelhas do seu pai para o pasto, para que as ovelhas pudessem, né, se alimentar, caminhar, né, para não ficarem atrofiadas nem nada, né? E ele tinha que cuidar desse rebanho. E os principais perigos que um pastor de ovelhas enfrenta quando está com o seu rebanho no campo é ladrões que podem, né, querer se aproveitar para roubar as ovelhas, então ele tem que ficar muito atento. E também os predadores. Predadores que, se o pastor de ovelhas tiver medo ou se ele vacilar, os predadores levam as ovelhas e o pastor fica no prejuízo, né? A gente sabe pelas escrituras de pelo menos dois tipos de predadores, que eram o leão e o urso. Eles se aproveitavam que o pastor estava agrupando as suas ovelhas no campo, no pasto, e atacavam, né? E não é fácil você lutar contra um leão ou contra um urso, porque a superioridade de força é muito grande. Então, é diferente, de repente, de você lutar contra um ser humano, que você sabe mais ou menos o que esperar, né? Um predador como um leão e um urso é um pouco mais complicado. Mas a gente vê o próprio Davi narrando uma situação aonde veio um leão, veio um urso para levar uma de suas ovelhas, e ele foi lá e tirou a ovelha da boca do leão, da boca do urso, e prevaleceu contra esses predadores. Então, claro, Davi não dá muitos detalhes de como ele fez isso, mas é uma proeza, é uma proeza. Principalmente porque a gente está falando de um jovem aí, talvez um adolescente, inclusive, né? Então imagina, tem que ser realmente alguém que tenha não somente força física, mas uma capacidade de prevalecer contra um leão, contra um urso, né? E nessa fase em que Davi era pastor, a gente ouve pelo menos duas coisas muito interessantes, né? Que Davi sabia manejar a sua funda, e a funda era um instrumento que um pastor precisava ter à mão, porque ele usava isso para atacar lobos, atacar leões, ursos, ou mesmo ladrões que viessem tentar pegar uma de suas ovelhas. Então, tinha que ter uma boa pontaria, porque você não podia errar o tiro, né? Imagina, você vai contra um leão, aí você erra o leão, erra, né, a pedrada no leão, o que vai acontecer? Ele vai para cima de você, né? Porque ele vai se sentir ameaçado e vai atacar. Então tinha que ter uma precisão para poder atingir o predador e espantá-lo, fazer com que ele fugisse sem levar nenhuma de suas ovelhas. Então, neste período de pastor de ovelhas, a gente consegue entender como que Davi desenvolveu uma pontaria tão boa para lá na frente, com uma pedrada só, acertar exatamente num ponto vulnerável na armadilha de Golias, para que ele caísse e Davi tivesse a condição de derrotá-lo. Consequência desta fase de pastor de ovelhas. E o outro instrumento que Davi tinha na mão era uma harpa, né? Davi era músico, sabia tocar, né? E tocava bem, por sinal, né? Tanto tocava bem que ele foi contratado por Saul para ser um arpista. Algumas traduções chamam de tangedor, né? Que é a pessoa que fica ali tocando as cordas da harpa e causando um som. E Davi sabia tocar e tocava bem. E é curioso porque a harpa é um dos primeiros instrumentos musicais citados na Bíblia, lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis é onde a gente vê aparecendo a primeira menção a respeito da harpa. E Davi, como arpista,
tocando muito bem, muito provavelmente ele deu uma certa musicalidade para os salmos. Porque imagina, né, tocando sua harpa, ouvindo o som das notas musicais, né? Aqui é uma suposição, a gente não tem nenhuma evidência para confirmar esse tipo de coisa, mas a gente imagina que a musicalidade de Davi como arpista deve ter causado um impacto muito grande nos salmos que ele compôs, né? Porque os salmos de Davi são salmos lindos e eles têm uma métrica poética muito bonita de se analisar, né? Fruto de alguém que tem uma sensibilidade, né, não só na letra, mas também na métrica, né, de como estabelecer as estrofes, de fazer com que a narrativa poética seja tão envolvente, tão bonita, né? Pensa, por exemplo, acho que eu tenho aqui uma Bíblia, deixa eu pegar, Salmos, pegar um exemplo aqui de um dos Salmos de Davi, que eu acho, né, cada salmo lindo, cada salmo maravilhoso. Deixa eu abrir um, tá? Tem aqui um bem conhecido, né, que a gente ouve falar nos cultos e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Tem vários. Tem um que eu gosto bastante, que é o Salmo 23, Salmo de Davi, né? Peguei aqui, podia até falar de cor, mas vou aproveitar que eu estou com a Bíblia na mão, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, lembrando de toda a sua experiência como pastor, né, cuidando de ovelhas, você vê que Davi pega, né, toda aquela sensação de estar no campo, de cuidar de ovelhas, e ele projeta isso nele mesmo, como se ele fosse uma ovelha do Senhor, e o Senhor é o pastor da sua vida, e aquilo que ele podia ver de cuidado que um pastor tem com uma ovelha, de levar pelos melhores caminhos, de guardar de qualquer acidente, de qualquer mal, Davi vê na sua própria vida Deus fazendo o mesmo. Então, um exemplo da poesia de Davi vem mostrando o tipo de coração que ele tem, o tipo de sensação que ele percebia ao andar com o Senhor. Então, essas são as fases, né, de Davi. Aqui a gente está falando da fase dele, pastor de ovelhas. E a gente viu na semana passada que Davi tinha muitas qualidades, né? Além de tocar harpa, ele era forte e valente, né? Então, era alguém destemido. A prova disso é correr atrás de um leão, de um urso, para resgatar uma ovelha. Então tem que ser alguém realmente forte e valente. Era um homem de guerra, ou seja, era alguém que estava preparado a ponto de estar num campo de batalha sem ter medo, né? Falava de forma sensata, tinha boa aparência e, acima de tudo, o Senhor era com Davi. Então, esta é a fase de Davi, pastor de ovelhas. Mas é interessante porque a vida de Davi, ela aparece em pelo menos 5 livros das Escrituras. Então, diferente de talvez outras pessoas que a gente vê, por exemplo, Abraão. A história de Abraão está somente em Gênesis. Abraão é mencionado em outros livros da Bíblia, mas, né, a sua vida é narrada e descrita apenas no livro de Gênesis. A mesma coisa acontece com Moisés, que aí vai aparecer, né, em Êxodo, vai aparecer em Levíticos, Números e Deuteronômio, vai aparecer um pouquinho mais. Mas, por exemplo, Ruth só vai estar lá no livro de Ruth, e Esther a mesma coisa. No caso de Davi, a gente vê Davi aparecendo em 5 livros diferentes. O primeiro livro que Davi aparece é o primeiro livro de Samuel,
mais ou menos na metade, a gente começa a conhecer a história de Davi. E nesse primeiro livro, a gente vê ao início dessa jornada que Davi vivenciou, a unção dele como rei, quando Samuel derrama o óleo da unção sobre a vida dele. É em 1 Samuel que a gente vê a vitória sobre Golias, e aí, a partir dessa vitória, então, ele vive uma ascensão como guerreiro, como um grande guerreiro, né? E é também em 1 Samuel onde a gente vê o período de fugas e lutas que Davi teve que enfrentar, né? É a fase fugitivo que ele vivenciou. Então, 1 Samuel começa a história de Davi, a gente vê Davi pastor de ovelhas, vê Davi guerreiro, e na sequência ele precisa fugir de Saul, que queria matá-lo de qualquer jeito, né? Na sequência, Davi aparece em todo o segundo livro de Samuel. Enquanto 1 Samuel a gente vê Davi entrando em cena da metade para frente, em 2 Samuel, Davi está ali em todo o tempo. É em 2 Samuel que a gente vê que Davi é coroado e consolida o seu reino em Israel. É em 2 Samuel que a gente vê Deus fazendo uma aliança poderosa com Davi, prometendo a Davi que nunca faltaria sucessor que assentasse no seu trono, né? A gente vê em 2 Samuel, né, muitas conquistas que Davi obteve em favor do seu reino, né? Como ele já tinha um histórico de guerreiro, então lutar e vencer certamente era algo que Davi entendia bem, e é nesse momento que a gente vê as escrituras dizendo que Deus dava vitórias a Davi aonde quer que Davi fosse. Então Deus realmente estava ali com Davi em todo momento, em toda circunstância. E é também em 2 Samuel que a gente vê os crimes e os conflitos dentro do reinado de Davi. Então, 2 Samuel vai mostrar as coisas positivas de Davi, mas vai também mostrar algumas coisas negativas, e a gente vai estudar bastante a respeito disso e ver aonde que Davi errou e aonde Davi acertou, né? Na sequência, em 1 Crônicas, a gente tem um começo de 1 Crônicas que vai falar muito de genealogia, às vezes vai fazer todo um retrospecto sobre as famílias, os antepassados do povo de Israel. Passada essa primeira parte, volta de novo a falar de Davi. Em 1 Crônicas, então, a gente vê os primeiros atos de Davi como rei. A gente vê Davi organizando o reino, organizando o ofício levítico, colocando pessoas muito bem preparadas para ajudá-lo na administração. Então a gente vê que Davi não somente guerreou, mas ele também cuidou de assuntos internos do reino, fazendo com que a máquina do seu governo funcionasse da melhor maneira possível. E também é em 1 Crônicas que a gente vê Davi, né, se preparando, levantando todos os preparativos para a construção do templo. Davi não construiu o templo, quem construiu foi Salomão, mas ele tinha vontade, se ele pudesse, ele construiria, né? Era um desejo dele, mas Deus falou para ele não. Ele não poderia fazer isso, tinha muito sangue na mão dele. A gente também vai falar o que isso quer dizer. Tinha muito sangue na mão de Davi, e Deus então optou, porque Deus é soberano, né? Deus é quem escolhe, optou em deixar essa missão de edificar o templo a cargo do filho de Davi. Mas Davi, né, preparou tudo o que foi necessário para que o templo pudesse ser levantado. Ele não edificou, porque Deus não queria que ele fizesse, mas ele separou todos os materiais, todos os recursos necessários para construir o templo. Davi pegou, deixou tudo isso em ordem, porque estava no desejo do coração dele esse templo, né? Coisa que Davi não fez, e talvez ele quisesse muito, mas ele deixou todo o necessário
para que o templo pudesse ser edificado. E o quarto livro que conta a história de Davi é o livro de 1 Reis. Neste caso, é somente o comecinho do livro de 1 Reis que a gente vai ouvir falar de Davi. E aqui a gente vê os últimos dias de Davi como rei. Ele já estava velho, já não ia mais para as batalhas, já estava debilitado. Né? A palavra do Senhor diz que ele sentia frio à noite, não conseguia se aquecer. Né? Mas a gente vê também em 1 Reis, Davi constituindo Salomão como seu sucessor. Então, Davi tinha outros filhos, outros possíveis candidatos, mas Deus havia escolhido Salomão. E a missão de Davi era garantir que Salomão fosse o sucessor. Tinha uma trama acontecendo, né? Um outro filho de Davi queria o trono, estava fazendo toda uma negociata ali para ser autoproclamado rei. Né? As pessoas ficaram sabendo, né? As pessoas mais próximas a Davi ficaram sabendo, alertaram Davi. Davi falou assim, não, então vamos fazer aquilo que Deus falou para fazer. Vamos colocar Salomão no trono. E aí em 1 Reis, a gente vê Davi estabelecendo Salomão como seu sucessor. Ainda no comecinho de 1 Reis, a gente vê as últimas palavras de Salomão, aliás, de Davi para Salomão, os seus últimos conselhos, as últimas orientações. E em 1 Reis, então, a gente vê que Davi morre, né, de uma ditosa velhice, né, uma velhice saudável, mas morreu, não morreu porque estava doente, morreu porque estava já cansado e debilitado. E Salomão fica no seu lugar. Então, esses livros, eles narram bastante a respeito de Davi, mas é no livro de Salmos, o quinto livro, onde a gente vê a história de Davi de uma perspectiva diferente. Os Salmos de Davi, eles mostram muito do coração de Davi, o que ele sentia durante as perseguições, mesmo nos pecados, nas fraquezas, o que passava com ele. Estava ali Davi abrindo o seu coração. E a gente vê que tem pelo menos 73 salmos, né, que dão Davi como autor deles. Então, se tem 150, Davi é considerado autor de pelo menos 73, então é aqui que a gente vê essa fase salmista de Davi. Ele falando dos seus sentimentos, da sua relação com Deus, de como ele enxergava o relacionamento, né, dele com o Senhor. Né? A gente vê que esses salmos vão falar de vários momentos na vida de Davi, o momento quando ele era rei, talvez um momento em que ele ainda fosse pastor, na época da perseguição, das lutas, e a gente vê muito do coração de Davi inscrito em cada uma dessas palavras aí dos seus salmos. Então, esses são os livros onde você vai encontrar muito a respeito de Davi. A gente vai passar por esses livros ao longo dessa série, né, nos próximos episódios. Mas antes da gente entrar a fundo mesmo e começar a falar de bastante detalhes, é interessante ter um pouco desse panorama para que você, na sua pesquisa pessoal, saiba quais foram as fontes bíblicas que a gente tem a respeito de Davi. São esses livros, né? Davi, claro, é mencionado também em outros livros, não, né, como Abraão, né, não está somente, né, nesse contexto, mas esses 5 são importantes porque eles revelam muito a respeito do coração, da personalidade de Davi e nos ajudam a entender o que é realmente ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Semana que vem a gente vai começar então a fase guerreira de Davi, né? Davi como guerreiro, e aí a gente já começa a ver alguns erros, alguns acertos de Davi, lembrando que o nosso objetivo
é aprender com isso, né? Não é porque Davi errou que você tem licença para cometer os mesmos erros. Não, a ideia não é essa. A ideia é ver que, mesmo errando, o coração de Davi era segundo o Senhor. E é aprender com isso para que a gente olhe para os nossos erros e aprenda como que a gente pode agradar a Deus, mesmo nas nossas imperfeições. Que Deus te abençoe, né? Espero que você volte aqui no próximo episódio para a gente continuar esse estudo bíblico. Tenha uma semana de vitórias, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus te abençoe.